seja muito bem-vindo ao podcast Trilha do Mestre, um podcast feito por professores e para professores. Aqui a gente vai conversar sobre a sala de aula, sobre fora da sala de aula, sobre assuntos relacionados à vida do professor, alguns assuntos educacionais também. E nós convidamos você a nos seguir, a compartilhar os nossos vídeos e estar com a gente toda segunda-feira. Os episódios estarão disponíveis no nosso canal no YouTube e acompanha também os cortes e algumas postagens nossas lá no Instagram também. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a professora Lucivânia sobre quando um aluno muda a sua vida. Nós vamos conversar um pouquinho com ela, como é essa relação dos alunos com os professores, como é a sala de aula, como que a gente se comporta quando a gente chega, né, na sala de aula, como que foi para ela todo esse processo, né, a partir do momento que ela decidiu ser professora, enfim. E vamos conversar um pouquinho sobre como ela pensa e ela se relaciona com os alunos dela, tá bom? A professora Lu, como eu gosto de chamar, né, Lucivânia, ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia e atua na educação desde 2010, né? Atualmente ela está numa escola, atende também numa clínica e numa franquia do Super Cérebro, que depois ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. E ela também é escritora, tem um livro que ela escreveu muito lindo, que é O Mundo da Lu, e depois ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Isso é um projeto novo, né, esse podcast, e tem tudo para dar muito certo, e eu agradeço que você veio, tá aqui, teve essa disponibilidade de vir aqui conversar comigo, né? Primeiro, sinta-se muito à vontade, bem tranquilo, é como se a gente estivesse conversando normalmente, né? E primeiro eu quero então que você fale um pouquinho como que você decidiu ser professora. Obrigada, muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Bom, como eu decidi ser professora, quando eu vi, inclusive, quando você me mandou o roteiro, eu fiquei pensando, como eu vou responder isso? Eu não sei como responder isso, porque, na verdade, eu não sei em que momento da minha vida que eu decidi ser professora. Eu acho que foi acontecendo, porque quando eu era criança, minha mãe era professora, tudo que a minha mãe nunca foi de brecar as nossas escolhas, mas ser professora era uma coisa que ela não queria e não estava nos planos dela de jeito nenhum que eu fosse professora. Mas eu acho que está no sangue, sei lá, é a veia pedagógica. A minha avó foi educadora na igreja. Ela não é professora de formação, mas ela ensinou diversas crianças no contexto dela. Na igreja, ela ensinou muito, deu muita aula na igreja. Eu tive aula com a minha avó na igreja. A minha mãe foi professora, minha mãe é professora desde antes de eu nascer, a formação dela. Então, eu cresci nesse meio, eu cresci vendo a minha mãe corrigindo prova, fazendo planejamento, falando de aluno, falando bem, falando mal, reclamando, chorando, se empolgando. Meu nome veio de um contexto de sala de aula. Então, tudo estava envolvido para que eu me envolvesse Na educação. Tudo contribuía para que eu me envolvesse na educação. Eu cresci dentro de um contexto da educação. Meu pai, ele era policial militar, mas todas as vezes que tinha alguma palestra, alguma coisa, essas coisas que a polícia vai fazer na escola, ele que ia. Depois ele foi instrutor do ProErd por muitos anos. Então, eu cresci dentro desse contexto educacional. E cresci e fui fazer pedagogia, por desgosto da minha mãe. Ela quis chorar, mas fui lá. Era a única coisa que eu não queria e você foi fazer. Era tudo que ela não queria, mas era o que na época eu até fiquei recapitulando os passos e pensei, poxa, por que eu fiz pedagogia? Eu me lembro de não ter nem pensado em outra coisa. Eu não era uma coisa que eu tinha, eu não pensei nisso. Eu posso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu
eu me matriculei no curso de pedagogia e pronto. E avisei meus pais, olha, eu fiz vestibular para pedagogia. E é isso. Então, assim, meu pai, ele era mais visionário. E ele já logo de cara, ele falou, não, a pedagogia é ótimo, você tem um leque muito grande de possibilidades. Não necessariamente a sala de aula e tal. Enfim, ele já ficou muito mais empolgado que a minha mãe. A minha mãe, acho que por ser professora e estar cansada, né? Naquele período ela estava bem cansada, já estava perto de se aposentar. Nossa, eu lembro que foi assim um drama, porque ela falou, nossa, você vai estar fadada à sala de aula. E é muito cansativo e tarará. Só que ela já estava num período, de fato, cansada, muito cansada. Mas ela sempre foi uma professora extraordinária. Minha mãe era incrível como professora. Uma das melhores professoras que eu já conheci foi a minha mãe. Então, assim, não tinha pra onde correr. Fui. E acho que a escolha veio disso, da vida mesmo, do contexto em que eu estava inserida a vida inteira. E acabou que, quando eu tinha 18 anos, eu parti para o vestibular de pedagogia. E tô até hoje. Foi uma delícia. Que bacana, uma delícia, que bacana. com gostinho de salgado, às vezes, mas é gostoso. Gosto. A gente já conversou algumas vezes, mas nunca sobre isso, né? Então, muito legal conhecer a sua história e de onde veio, né, essa decisão. Alguns decidem porque foi o que sobrou para fazer, né? Outros decidem porque acham que nasceram para isso, né? E é legal saber que o seu veio da história da sua família, né? Do envolvimento com a educação. E então, quando você fez pedagogia e aí você começou a atuar, como é que foi, então, esses primeiros anos aí na educação? Suas expectativas, a realidade que você encontrou, como é que foi isso? Então, na época, quando eu iniciei no curso de pedagogia, eu iniciei também no estágio, numa creche, num CEIM. Eu não sei se hoje em dia ainda tem essa... Eu acho que sim, eu acho que ainda é esse programa de contratação, não sei, mas enfim, na época era assim, a gente era como se uma outra empresa, uma empresa terceirizada fazia a contratação. Aí, na época, eu comecei assim, comecei como estagiária e fui passando pela formação e já no contexto de sala de aula, vivenciando todos os dramas e alegrias e dentro da sala de aula, no contexto da educação infantil. No meu penúltimo ano de faculdade, em 2013, eu já não estava... Eu saí do município, eu fazia estágio pelo município, e eu saí do município. A gente teve um contexto de greve, foi uma coisa bem complicada, saí do município e fiquei em casa, fiquei só estudando naquele ano de 2013. Aí no finalzinho do ano de 2014 eu me formaria. No finalzinho do ano de 2013 eu levei um currículo na primeira escola que eu trabalhei. E aí levei um currículo para estágio lá. E aí fui contratada no início de 2014, trabalhei lá como estagiária. E em 2014 eu me formei. Aí me formei e a escola me contratou como professora. E na educação infantil também. Aí foi quando eu quando eu assumi uma sala sozinha. É um pânico, né, que se instala na cabeça. É uma coisa caótica. Mas eu tinha muita coragem. Eu acho que se fosse hoje, eu não sei se eu encararia da forma como eu encarei. Eu tinha muita coragem. E eu tinha, assim, dentro da minha cabeça que tá bom, é isso, é o caminho. E fui. Com a cara e com a coragem. Mas foi um desafio muito grande o primeiro ano de sala de aula sozinha. Eu digo sozinha por ser a professora. E eu era bem novinha também. Eu tinha 21 anos. Nossa, eu era bem novinha. Nem lembro quantos anos eu tinha, mas era 20 e menos que 22, assim, entre 20 e 22 anos. E
E eu entrei na sala de aula. Eu lembro que eu tinha uma estagiária mais velha que eu. Na época, essa minha estagiária, ela tinha a idade da minha mãe, 49 anos. Uhum. E eu fiquei chocada com isso, porque eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou solicitar uma coisa para uma senhora da idade da minha mãe, como se eu estivesse pedindo, né, dando ordens para minha mãe. Uhum. E a partir daí eu comecei a pensar, porque até então eu tinha tido boas parcerias como estagiária, eu tinha tido excelentes professoras, Uhum. nunca tive professoras que fossem mais ríspidas e autoritárias na sala de aula Uhum. comigo. A gente sempre trabalhou muito numa pegada de parceria mesmo. Uhum. Então eu senti muita dificuldade de solicitar alguma coisa, de pedir alguma coisa, enfim. Mas eu fui por essa veia da parceria. Uhum. Pensei, bom, a gente tem que se dar bem, a gente tem que ser parceira. A diferença de idade, o contexto, a diferença de forma de pensar, o nível de paciência Sim. é outro. Uhum. Mas deu certo, a gente, até quando deu, né? Ela saiu, no meio do ano ela saiu, aí entrou uma outra menina. Mas enquanto ela esteve comigo, a gente caminhou super bem. Foi muito gostoso. Deu. Conseguimos, foi bem legal. Caminhamos assim na Uhum. parceria. Mas foi um desafio muito grande, porque eu lembro que os pais, eles era uma turma de pré-1, maternal, não me lembro assim ao certo, mas era uma turma de crianças de 4 anos, entravam com 3, faziam 4 no meio, ao longo do ano. E aí os pais, no primeiro dia, os pais vieram deixar o material e eles se dirigiam a ela, eles não Uhum. falavam comigo, era ela, a professora, não sei o quê. Daí ela falava, a professora é ela. Nossa, daí parecia que o caos estava instalado Nada. no semblante deles, porque eles ficavam bem preocupados, assim. Uhum. É, mas deu muito certo, foi uma turminha que me marcou muito, deu tudo certo. Deu tudo certo, Ai, que graças a bom. Deus. Conheço, ainda tenho contato com alguns pais daquela época. A Uhum. gente lembra e fala, meu Deus, como que Uhum. teve coragem. Mas foi muito bom. E eu acho que foi coragem mesmo. Acho que essa é a Uhum. palavra. Eu tive coragem. Eu nem pensei assim, ai, nossa, pode dar alguma coisa errada. Uhum. Eu acho que é o assim, quando a gente é mais jovem, a gente não tem muito de pensar nas consequências Ai, e nos contras e nos prós. A gente só vai e faz. vai. Uhum. E eu acho que isso foi um ponto positivo para mim nisso, porque eu nem pensei, eu só queria mesmo e tava Uhum. lá. Nossa, eu tava feliz da vida. Nossa, eu tava realizando um sonho, tinha minha sala, meus alunos. Meu Deus, eu tava feliz demais. Que bom. Que bom, que legal. E as parcerias são muito importantes, né? Eu lembro também que quando eu comecei, também esse medo do novo estava presente. Mas eu contei com muita ajuda de muitas professoras que colaboraram e falaram, vai por aqui, faz assim, né? Porque são coisas que a gente não aprende na universidade, né? É, não. E é na vivência ali mesmo, é na prática que você aprende. Quando você pode contar com pessoas que estão dispostas a ajudar de fato, trabalhar em conjunto, É. faz toda a diferença, né? E como que você enxerga a relação assim entre professor e aluno? O que que você pensa a respeito disso? É, então, inclusive, esse foi um ponto de muita dificuldade no primeiro ano, com essa minha estagiária, essa primeira estagiária, porque ela era uma pessoa mais velha, ela tinha uma visão diferente da educação, ela tinha um jeito de trabalhar diferente. E acontece, isso super acontece, mas ela não era ríspida, grosseira, não era. Só que ela também não tinha, assim, um colo pronto, não era uma coisa assim mais querida, sabe? Uhum. E eu sentia muita falta disso dela com as crianças. As minhas estagiárias, sempre tentei mostrar para elas que o amor é um caminho que não dá para fugir. Dentro da educação, acho que
uma educação que leva amor é fundamental para uma aprendizagem significativa. E o afeto, ele está muito ligado com a aprendizagem, com a eficácia da aprendizagem. E eu gosto de olhar a educação de mãos dadas com o amor. Eu sei que é muita flor, às vezes a gente fica assim, cansado e sobrecarregado. Tem várias questões né, que pegam ali, que desgastam a gente. Mas, sobretudo, se a gente não tiver amor, a gente não faz nada. Não consegue acessar a mente e, enfim, o conhecimento do aluno. A gente não consegue chegar nisso. Sou professora, então, há tantos anos, não lembro quantos, acho que eu falei para não Desde lembro. 2010. Desde 2010. Desde 2010 como estagiária na sala de aula, enfim, desde 2010 na sala de aula, desde 2014 desde 2015 na escola, efetivamente. Como professora. Sou professora desde 2015 e eu tenho muito, muito orgulho de dizer que desde 2015 eu tive uma relação de muito carinho e muito amor com os meus alunos. Eu acho que é o que eu mais quero deixar fixado na cabecinha deles, de que eu amo eles e que eu gostaria que ficasse isso para eles, que nossas aulas tiveram sempre um carinho, um colo se necessário. Teve bronca, porque a gente tem que dar, às vezes a gente precisa ser um pouco mais firme, mas que nunca faltou amor. Sempre falo nos primeiros dias de aula que nunca falte amor nas nossas aulas, nos nossos dias, porque se a gente não se amar, não vai ter aprendizagem. Vocês não vão aprender comigo e eu não vou aprender com vocês. Claro que, né, nem todo mundo me ama, faz parte. E eu tenho... hoje eu tenho mais maturidade para lidar com isso. Mas, ainda assim, dentro do amor, dentro da falta de amor, se não houver amor, cabe a empatia, cabe o respeito, cabe uma fala mais carinhosa, uma voz mais gentil. Isso tudo contribui para uma aprendizagem significativa. Então, eu vejo a educação assim, sempre de mãos dadas com a gentileza, com o amor, com a empatia. Acho que tudo isso contribui. Bacana ver essa sua visão, porque às vezes falta muito ainda naquela questão de, eu sou autoridade, então eu tenho que ser autoritário. Né? E autoridade não é sinônimo de autoritarismo, né? Pelo contrário. Assim, a gente conquista a autoridade com o nosso aluno a partir desse amor, dessa empatia. Se o aluno percebe que você está fazendo aquilo pelo bem dele, é muito mais fácil ele vir e contribuir e se abrir para o conhecimento, né? Do que ele ficar ali disputando força com o professor, né? E a gente sabe que a gente não ganha. Não adianta. Isso é verdade. Ai, não adianta. Desgasta. E no fim das contas, eu sempre fiz um cálculo assim. O aluno é meu por quanto tempo? É um tempo limitado. Então, assim, não vale a pena ficar tentando consertar aquilo que não é seu. A gente pode abraçar o problema, mas não precisa pegar pra gente. Então, tem situações que não faz mesmo nenhum sentido a gente se desgastar por... Claro que isso vem com a maturidade, com o tempo, vem com o tempo. Eu já peguei muito problema pra mim, achando que eu deveria resolver e não tinha nada que resolver. Mas com o tempo eu aprendi que é assim mesmo. Eu preciso extrair o melhor dele na sala de aula, mas ele é meu por um tempo muito curto, pensando na vida, né? Pensando num contexto de vida. Nossa, tem até pensando nos pais. Os pais, ele é meu por, vamos pensar que eu tô na sala,
Agora eu estou numa escola que é por hora-aula. Então, eu tenho uma disciplina e então eu tenho um tempo daquela disciplina na semana. Então, eu, ele é meu naquela aula, naquele dia, por 45 minutos. Só! Uhum. Então, assim, é melhor que seja bons 45 minutos do que, né? Uhum. Depois daquilo ele não é meu mais. Depois daquilo ele já não... Eu não tenho que me desgastar com o que não cabe a mim. Uhum. É certo. Então, aqueles 45 minutos, se você conseguir que sejam marcantes, serão marcantes, né? E acho que é isso que vale a pena, na verdade, né? E a gente chega no nosso tema principal, na verdade, né? Quando um aluno muda a sua vida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre um aluno que marcou profundamente, assim, sua carreira. Que você... Essa era outro ponto que eu fiquei, também me fez pensar bastante, porque é muito difícil escolher um, tem vários que mudam a forma de você pensar de forma mais significativa. Eu tive um aluno, eu vou por etapas, assim, são vários. Tive um aluno na minha primeira, no meu primeiro ano de professora, era um aluno que tinha uma deficiência muito pontual. E eu não sabia nada daquilo, eu não sabia nada a respeito de como lidar, de como trabalhar. Ele era bem pequenininho na época e ele tinha assim alguns comportamentos mais difíceis, sabe? Mais desafiadores, assim. E ele foi um aluno que me fez querer olhar para a educação especial com mais carinho, assim, com desejo de aprender. Porque quando ele chegou para mim, eu tinha recém me formado e naquele ano eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que saber lidar com ele e não só com ele, a partir dele virão outros, então eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E aí foi quando eu fui fazer educação especial, a minha formação, minha primeira pós-graduação, fui fazer educação especial e fiquei assim absurdamente encantada com esse com esse contexto da educação. Uhum. Foi uma coisa que eu considero que esse aluno tenha me mudado nesse sentido. Tive um outro aluno nesse ano, tive um outro aluno que ele ficou comigo esse ano de 2015 e o ano de 2016. E ele era um aluno daqueles assim, olha, queridos. Querido! Entendi. Nossa, Que dava ele bastante assim trabalho. desafiava Uhum. todas as leis, todas as leis possíveis, todos os limites possíveis, ele desafiava muito. Uhum. Inclusive, eu até falo dele no livro. Foi um aluno que assim, veio assim com vontade. E ele não faltava nem um dia. Nossa, ele não faltava nunca. Esse aluno, em especial, ele mudou a minha forma de olhar, de me relacionar com uma criança mais difícil, assim, Uhum. quando ninguém quer, Ninguém sabe? quer. Quando ninguém quer mais, nem os pais conseguem mais, Uhum. esse aluno me fez pensar que aquilo era resposta, era resposta não, aquilo era um pedido de socorro. Uhum. Então, ele precisava de alguma coisa. Então, eu passei a olhar para ele com mais carinho. Mas foram dias muito complicados, assim. Nossa, 200, 400 dias letivos. E ele foi todos os dias da vida dele, não faltou nem um dia. Foram 400 dias letivos com aquela criança. E eu me lembro que no último dia de aula, no último dia dele, ele falou pra mim que queria...
encostou a cabecinha no meu ombro, a gente tava sentado, porque ele era o primeiro a chegar e o último a ir embora. E no último dia eu tinha o hábito de ficar até a última criança ir embora e me despedir. Aí ele ficou comigo, que ele era sempre o último a ir embora. E aí ele encostou a cabecinha dele no meu ombro e ele falou pra mim, não quero mudar de professora, eu queria ser seu aluno de novo. Meu Deus, já tá pra 600 dias letivos. Eu falei, meu Deus, como pode? Aí eu fiquei pensando, gente, eu tava soltando fogos dentro de mim, assim, agradecendo tanto que eu tinha chegado finalmente ao último dia de aula com ele. E ele se lamentando que ele queria ter mais tempo comigo. Nossa, aquilo me quebrou tanto. Eu falei, gente, olha só. Cara, valeu a pena. Que coisa boa. Ai, valeu a pena. Eu fiquei muito emocionada com aquilo, porque eu pensei, nossa, às vezes a gente não tem noção de como que a gente... do que a gente significa para uma criança, né? E do que a gente pode fazer por uma criança. E eu fiquei muito emocionada com aquilo, e aquilo me marcou muito, porque me mudou a minha forma de lidar com os demais nos próximos anos, assim, de aproveitar mais. Como eu sempre tive uma sala para mim, né, era professora regente, agora, desde o ano passado, que eu tô num contexto diferente. Mas eu sempre tive uma sala para mim, então eu tinha a possibilidade de aproveitar o máximo deles. Eram meus filhos, meus pintinhos. Então, esse episódio em especial me fez ter um olhar mais carinhoso e mais presente para os próximos anos, assim, mesmo sendo mais desafiadores, porque parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil, mais desafios vão vindo. Mas esse aluno me fez pensar assim, com mais carinho, assim, poxa, eu posso ser uma referência, posso ser diferente para ele. Poxa, eu quero tanto me livrar dele e ele quer ficar comigo. Poxa, é um carinho genuíno, sabe? De doação, assim, que a gente não consegue mensurar. Então, esse aluno me mudou nisso. Tive outras questões de alunos que me marcaram, me mudaram, assim, e que vieram a partir desses. Esse aluno de 2015, esse com deficiência, ele me fez fazer educação especial. E fazer educação especial me abriu portas para outras coisas, inclusive para um aluno com deficiência em 2023, em 2022, no segundo semestre de 2022. Esse aluno autista fez uma reviravolta na minha vida e eu sou muito grata a ele também, assim, ele aprendi muito, aprendi o que é prioridade na educação, o que é empatia, o que é trabalhar com uma criança que não tem nada a te oferecer a não ser a companhia dele, e a companhia dele é tudo o que você pode precisar naquele dia. Nossa, aprendi muito, porque esse aluno, ele foi uma conquista para mim, e ele veio depois de um período, ele veio durante um período muito difícil na minha vida, que eu estava enfrentando o luto dos meus pais, quando eles morreram em 2021, e aí eu fui trabalhar com ele em 2022, e ele veio, assim, tratando diversas questões, assim, numa dependência genuína. Nossa, eu acho que aí ele dependeu do outro, sabe? Eu acho que a educação tem muito disso, da gente cruzar algumas histórias, assim, que você nunca imagina que vai precisar, que vai, enfim, mas ele foi genuíno também. Então foram esses 3. Que bacana conhecer isso. E foi esses efoepisódios que levaram você a escrever o livro? Como que... Queria que você falasse um pouquinho do livro. Foi. Do livro foram as vivências mesmo. Eu sempre tive vontade de escrever um livro e eu sempre ouvi as histórias da minha mãe na escola. A minha mãe tinha muita história. Minha mãe tinha
muita história, muita história. Todo dia ela contava uma história diferente dos alunos dela. E eu sempre gostei muito de escrever. Tive uma professora no terceiro ano, que na verdade era na terceira série, né, na época, a professora Cristina, e um dia eu fiquei sendo a última, não conseguia terminar a história, não conseguia terminar, e eu já estava angustiada que eu não conseguia terminar. E aí eu pedi desculpa pra ela, porque eu não conseguia terminar de entregar a história que eu tinha que fazer, era uma produção de texto, alguma coisa assim, uma atividade. E eu escrevi muito, minha mão ficou doendo no dia, escrevi, e entreguei pra ela. Ela leu tudo, com muito carinho, e ela falou pra mim que eu escrevia muito bem. E aí, isso de alguma forma ficou muito guardado na minha cabeça. E eu sempre achei que um dia eu poderia escrever alguma coisa, algum livro. E aí, com as vivências de sala de aula, eu contava muita história para os meus pais, trocava muito com a minha mãe as histórias, contava pro meu marido em casa, enfim, sempre fui muito de contar as pérolas da sala de aula para quem estava comigo. Sempre contava, a gente sempre se dividia, se divertia, porque tem muita coisa engraçada. E vivia isso. E surgiu a oportunidade de escrita do livro através do Se Orienta, na época, do grupo Se Orienta. Era uma parceria. E a Natane, uma amigona minha, falou pra mim, eu queria que você escrevesse um livro, porque eu gosto das coisas que você fala, que você escreve, tarará. Queria que você escrevesse um livro voltado para a educação. Aí eu falei, então eu vou escrever uma coisa da minha vivência. Porque eu fiquei pensando, o que eu posso escrever da educação? O que eu sei da educação? Eu sei o que eu vivo. A gente não sabe, a gente, né, a teoria é muito distante, né? E às vezes é chata, enfim. E aí eu falei, o que eu sei? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu falei, eu vou escrever as coisas que eu vivo, as histórias que eu tenho. Topa, pode ser assim? Ela, fechou, pode e tal. A Natane sempre foi muito positiva. E ela me incentivou muito, me ajudou muito. E eu lembro, e eu sou muito imediata, né? Eu foco todas as minhas energias numa coisa só, de repente, esgoto tudo de uma vez, faço tudo de uma vez. Eu sentei e fiz tudo de uma vez. Varei madrugada fora, escrevi o livro, escrevi todas as histórias. Claro que assim, né? O escrever é uma coisa, você vai lá e coloca tudo. Aí depois tem todo você manda pra revisão, aí tem os cortes, tem o que fazer, tem as organizações do texto, daí depois tem a pessoa que vai organizar vai ilustrar, tem a ilustradora, a Thay que fez, nossa, até a gente conseguia entrar num consenso de como era, foi um caminho muito longo, mas escrever o livro, eu escrevi numa madrugada que eu tive uma ideia incrível, olhar, já que eu não preciso pensar em nada, porque as histórias aconteceram, então, de fato, tudo que está no livro, de fato, aconteceu. Eu só fui lembrando e colocando, e escrevendo, enfim. Foi assim que eu escrevi, e foi super legal, eu amei escrever o livro. Eu estava até comentando com você que hoje ele já não está mais para venda. Hoje eu disponibilizo o arquivo, sempre que alguém me pede eu mando, porque já passou dessa parte já de venda, já deu, já deu o que tinha que dar. E hoje ele tá só mesmo no arquivo. Eu gostaria de transformar ele num livro físico e tudo mais, mas por hora ele tá só no arquivo. E é isso. Foi a partir das vivências. E a partir dessas vivências, dessas experiências todas que você teve, que tipo de professora você acha que você se tornou? Assim, como que você se definiria como professora hoje? O que é importante para você, né, enquanto professora? Você falou de como cada aluno te marcou, né, e como isso transformou você.
Não sei se eu te peguei de surpresa, se você tinha entendido essa pergunta quando a gente discutiu o roteiro. Não, deixa eu pensar em no que eu me tornei. É difícil, né? Difícil de pensar assim. Sei lá, acho que eu tinha que perguntar para os meus alunos. Não sei. É difícil falar sobre nós mesmos, né? É difícil, mas eu acho que eu me tornei uma professora que eu gostaria de ter tido. Embora eu tive professoras maravilhosas, assim, com um coração voltado para um sentimento de empatia e de acreditar no potencial do aluno. Eu acho que eu me tornei um pouco da minha mãe, da criatividade dela. Ela sempre foi muito criativa e ela fazia as aulas dela serem muito envolventes. Eu tive a oportunidade de ser aluna dela na sexta série e eu sempre achei ela muito criativa, assim. E pensando hoje, né, lá atrás e com todas as vivências que eu tive, fui aluna dela na igreja e tudo mais, e pensando assim na diferença que era de recurso e tudo, né? Lá na época era cartolina, mimeógrafo, saudades, inclusive, daquele cheiro gostoso. Eu acho que eu acho que eu consigo ser uma professora criativa, que tem um olhar de mais carinho. Eu procuro, pelo menos, ter um olhar de mais carinho, de empatia com a criança. Procuro entender o que a criança está sentindo, entender o lado da criança. Procuro não levar tanto para coordenação. Procuro resolver o problema na sala de aula. Procuro não expor a criança. Nossa, é muito difícil pensar isso. Vou perguntar isso para os meus alunos. Bom. Como você me vê, né? Eu sou para você. Eu vou perguntar. Mas é isso. Acho que eu exerço um papel de empatia, talvez, de carinho e de uma educação mais criativa, mais leve, com mais possibilidades de fazer com que a criança seja de fato protagonista do que ela sabe, do que ela aprende, enfim. Gosto muito de ouvir as crianças e aprender com elas. Eles têm umas vivências muito boas e na educação infantil, passando pelo segmento público, na escola pública e privada, enfim. As crianças de mais pobres a mais ricas, financeiramente falando, todas elas têm experiências muito boas para compartilhar. E pensando também num contexto de idade, desde a menor até a maior, todas elas têm boas coisas para compartilhar. Eu espero. Nossa, tomara que meus alunos nem me assistam, os mais velhos. Que se for é que o meu desejo é que quando eles lembrem de mim, eles lembrem que eles são amados. Eu sempre falo muito para eles. Os menores, agora eu dou aula do 1º ao 5º, aí pros menores eu sempre faço um coraçãozinho na mão ou faço no caderno e eu falo, isso é para você lembrar que você é amado. Então eu espero que eles lembrem disso. Eu espero que eles lembrem, quando pensam em mim, pensam que eles são amados. Eu espero, mas né, a gente não tem como, a gente não sabe, como né? controlar. Mas que bom. É importante que as vivências levem a gente a esse processo reflexivo mesmo, né? De como a gente tem sido enquanto profissional e buscar sempre melhorar, né? Acho que a gente está aqui nesse mundo para evoluir mesmo, né? De alguma forma. E como profissional, a gente precisa ter isso em mente também. É difícil olhar para nós e falar, tá, como é que eu sou como profissional agora, né? Como que meu aluno está me vendo? É uma importante reflexão também. Bom,
Esses vínculos que você falou e que você tem como referência o afeto, né, para criar eles, como você acha que isso afeta a permanência, né, do professor na carreira docente? Ah, como que os vínculos afetam a permanência? Bom, eu acho que se eu não tivesse vínculo com os meus alunos, uma trajetória de construção de vínculo, provavelmente eu não estaria como professora. Porque eu acho que, para mim, para minha pessoa, estabelecer um vínculo, estabelecer uma relação de troca de carinho e de empatia, enfim, é fundamental. Eu não consigo manter uma relação sem vínculo, um vínculo carinhoso. Faz parte de mim. Não consigo manter uma relação assim, só Superficial ali, né? não. E eu não saberia estar na educação estar como professora sem estabelecer um vínculo de muita proximidade com o aluno. Então, a minha permanência, ela se dá por conta do vínculo. Porque o vínculo, ele me proporciona entender o que se passa, ele me proporciona perceber a forma diferente do aluno aprender. Às vezes tem aluno que aprende de forma diferente. Também o vínculo me proporciona perceber uma potencialidade da criança, evidenciar esse potencial da criança, falar para a criança: nossa, você é muito bom nisso, nossa, sua letra está melhorando, a sua letra está muito linda, nossa, você é muito bom né, em determinada situação, enfim. O vínculo, ele traz essa possibilidade pra gente. A gente olha com mais carinho pro outro quando a gente estabelece um vínculo. Então, a permanência na educação, ela tem tudo a ver, ela tá totalmente ligada ao vínculo que se constrói no dia a dia com as crianças. Se não houvesse vínculo, eu provavelmente não teria interesse de estar. Mas vale lembrar que essa é uma. Isso é meu, é de mim. Então, pode ser que outras pessoas não tenham a mesma forma de pensar, e tudo bem também. Existem mesmo professores mais distantes, mais reservados, enfim. Eu gosto de manter uma proximidade com limites, mas uma boa proximidade, assim, dentro do que eu posso manter com os meus alunos. Que eu acho que a gente tem uma troca melhor. Entendi. E de uma forma mais prática, assim, como que você teria a gente não tem um espaço para falar muito, né? Mas de que forma o professor poderia equilibrar essa questão do afeto com a questão do limite? Que eu acho que é uma dúvida que muitos professores têm, né? Ah, mas agora eu vou deixar fazer tudo o que quer só porque ele tem que se sentir amado, né? Não, mas né? aqui eu acho também que se sentir amado é muito diferente de fazer tudo o que quer. Pelo contrário, Não, né? Quem ama tem limites, limite, né? existem limites, existem regras. E assim como eu tenho que obedecer as regras, a criança também tem que obedecer. Isso é muito simples. E eles entendem. Inclusive, eu acho que eles entendem bem. É claro que tem algumas situações que parece que foge o controle mesmo. E é bem difícil. Tem situações que é muito difícil. Uma das coisas que mais me doeu uma vez foi quando um aluno, ele, assim, nossa, muito desafios, assim, meu Deus, uma criança com muitas questões, muito, muito, muito difícil de lidar. E me doeu muito que ele estava agindo de uma forma comigo, assim, muito ruim e que me afetava bastante. E eu falei pra ele, sabe o que você desperta em mim quando você age dessa forma? Ele, bem,
desinteressado. O quê? Então, se desperta a indiferença, porque a gente vai se distanciando. E eu não queria estar indiferente com relação a você. Você é meu aluno. Eu preciso te amar. Eu tenho que estar por perto. Eu tenho que me importar com você. Nossa, me doeu muito de falar isso. Meu Deus do céu, me doeu demais, demais. Foi um martírio. Eu fiquei me remoendo aquele dia. Mas essas conversas são necessárias. Às vezes pesadas, assim, mas são necessárias. Porque a criança também precisa entender que você também é um ser humano, também é uma pessoa. E assim como você se doa, você também espera que, né, eu não espero que a criança me ame, não espero isso. Mas eu espero que ela me respeite. E ela vai me respeitar porque eu respeito. Então é uma troca. Quando ela não me respeita, e acontece, isso acontece, mexe muito com a gente, era uma frustração, enfim. Mas eu tento muito não sair da linha, tento, e graças a Deus até hoje eu consigo. Até hoje eu me mantive firme no propósito de nunca sair da linha, mas eu acho que a criança, ela respeita quando ela se sente amada. E nesse caso, ele sabe que eu o amo, ele sabe disso. Esse aluno, ele sabia disso, ele sabia desse sentimento que eu tinha por ele, de amor e de carinho, ele sabia disso. Quando ele ouviu isso de mim, eu acho que foi um ponto reflexivo para ele, assim, poxa, o que eu tô perdendo enquanto aluno e o que ela tá perdendo enquanto professora. É uma relação. E não é porque eu tenho tantos outros, que eu preciso não me importar com um, né? Faz diferença, faz muita diferença. Então, eu acho que quando a gente estabelece essa relação de afeto na sala de aula, é automático. O respeito, ele se faz presente. Mas a gente tem sempre que ficar lembrando, porque criança é criança e tem jeito. Mas eu nunca tive dificuldades muito sérias, assim, com o desrespeito. Tive pontos e pontos, situações e situações. Nossa, teve uma criança que falava assim, você é chata! Nossa, ele saía gritando no pátio, falando que eu era chata, que isso e aquilo. Aí no final das contas a gente sempre se abraçava e voltava pra sala e fazia o que tinha que fazer, enfim. A vida seguia e terminamos muito bem, graças a Deus. Hoje, quando a gente se vê, ele já tá grandão já. Hoje, quando a gente se vê, ele me abraça, a gente sente saudades. Mas é que eu acho que é isso, a relação de afetividade traz um respeito quase que automático, assim, não tem... Eu nunca precisei falar, eu que mando aqui, eu que sou a professora aqui, eu que sou a autoridade. Nunca precisei fazer isso. Eu sempre chamo para reflexão assim, gente, o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Por que você está agindo desse jeito? O que você está sentindo para você agir dessa forma? Então, a criança por si só já vai se regulando, enfim, voltando para a realidade. E é isso, nunca precisei exercer a autoridade de forma autoritária. Foi sempre assim, na conversa, no diálogo. E quando foge muito do que dá para lidar, daí vai para coordenação, né? E a coordenação ajuda, tá aí para isso. Mas eu não gosto, eu detesto mandar a criança, detesto mandar a criança para coordenação. Mas vai, se tem que se ir, precisar, vai, né? Se precisar, vai, e eles sabem fazer o quê. Entendi. E aí eu vou entrar num ponto que talvez seja polêmico na escola, né? Mas existe reconhecimento para essas relações dentro da escola?
Você acha que há espaço para você, de fato... lógico que a gente tem redes e redes, tem caminhos e caminhos, né? Cada lugar é diferente. Mas você acha que existe espaço, né, na escola para o reconhecimento dessa relação entre professor e aluno através do afeto nas escolas? Por parte da gestão, você fala? Isso. Uhum. Nossa, complicado. É porque a gente tem uma cartilha a seguir, um código de conduta Mas espera, reconhecimento como assim? Tipo, como assim reconhecimento? Pode ser tanto, vou citar um exemplo. Teve momentos que eu fui questionada por colegas e até pela própria gestão, né, de ser muito mole com os alunos, né? Mas na minha visão não era moleza. Era pelo contrário, exercer o afeto, né? Então, é mais nesse sentido, né? De talvez ali nas relações entre os colegas, não ser compreendido aquela forma como você... Entendi. Olha... E talvez da gestão também, né? Eu tive uma situação uma vez, há muito tempo, de uma estagiária, inclusive foi a única estagiária que a gente não concordou assim na conduta uma da outra. Ela tinha essa postura mais rígida, ríspida e autoritária. Inclusive, nem foi minha primeira estagiária. Foi uma das quantas. E eu não, nossa, aquilo não me cabia, não dava, eu ficava indignada com aquilo. E ela ficava indignada com o que ela achava que ela ia lá, dava bronca e fazia, acontecia. E aí eu ia lá e desmanchava tudo. Mas não era bem assim, enfim, não era bem essa questão. É claro, né? Vai falar, claro que eu vou defender meu lado. Claro que eu vou defender meu colo. Mas aí a gente entrou num embate bem sério com isso, porque ela não conseguia... Eu fazia na época a fila do abraço. Tinha a fila do abraço porque eu li em algum momento, em algum lugar, em alguma coisa, eu li ou eu vi um vídeo, não sei, sobre quantos abraços você recebe por dia, enfim. E aquilo me deixou bem pensativa e um dia eu perguntei para uma criança qual que era a pessoa que mais abraçava ele. E ele falou que era eu. Eu falei, poxa, um abraço tão gostoso. Vou abraçar meus alunos, vou fazer uma fila do abraço. E eu fiz por muitos anos a fila do abraço. Por muitos anos era rotina da sala de aula, a fila do abraço. E às vezes eu perguntava, você já foi abraçado hoje? E a criança falava que não, já era de tarde, né? Período da tarde. E aí aquilo... eu tinha como propósito ter aquele momento na sala de aula. Ela não queria participar, ela não queria, enfim, não queria estar... Achava que não tinha que estar, achava que não era assim, que se lidava com eles. E quando chorava, quando gritava... Quando meu aluno gritava, você é uma chata! Gente... O que a gente faz uma hora dessa? Nada, a criança tá lá em si, sabe, sentindo tantas coisas que nem ela entende. A gente vai gritar também, você que é. Faz a menor diferença, ele não vai entender, grito por grito, a criança não entende, não vai ouvir. Então, a nossa relação se desgastou bastante por isso. E, por fim, ela acabou trocando de sala e tudo, enfim. Mas eu nunca nunca fui repreendida, exceto dessa vez por ela, pela minha estagiária. Não que ela me repreendeu, mas que a gente bateu de frente, assim, nós não concordamos. Eu não concordava com o posicionamento dela, ela não concordava com o meu. Mas da coordenação... Nunca fui chamada a atenção por isso, nunca... Eu acho que esse é um bom reconhecimento, nunca ser chamada a atenção, pelo menos. Nunca ser cobrada, você precisa ser mais
rígida, mais ríspida, mais autoritária, nunca tive esse tipo de cobrança, nunca, nunca. Nem na rede privada, nem na particular, nenhuma escola que eu trabalhei, nunca tive esse tipo de cobrança, não, assim, foi... E essa é uma marca minha, assim, eu gosto que as pessoas percebam que eu não sou da bronca, assim, do estresse. Mas eu dou bronca também, eu dou bronca nas crianças, sim, com certeza. Tem que dar. Tem o equilíbrio, né? E eu não lembro, acho que foi Mário Sérgio Cortella que falou, é porque eu te amo que eu dou limites, né? Ele falando sobre o amor. Pode ser isso. Acho que foi nesse sentido, porque se você não der limites, a criança vai fazer coisas que vão fazer mal para ela mesma, né? Inclusive na escola, em relação ao aprendizado dela, inclusive, né? O Paulo Freire até fala que a educação é um ato dialógico e de amor. Eu acho que o limite, ele está dentro do diálogo. Então, se você estabelece um diálogo claro e que possibilita a criança de entender certas questões, vai dar certo. O limite está dentro do diálogo. Então, a conversa tem que estar sempre em dia. Só é um outro caminho que talvez a geração anterior não teve costume com esse caminho, mas é um outro caminho muito possível que dá muito certo. Sim, eu acho que dá muito resultado. É muito gostoso você falar uma coisa positiva para a criança e ver a criança acreditar nisso. Assim como é muito difícil, né? Eu acho que a criança, ela tem... E nós, né, adultos também, nós temos capacidade a gente tem mais facilidade de absorver o que é ruim do que o que é bom. Então, se eu tenho a oportunidade de falar uma coisa boa do meu aluno, por que não? Por que não falar? Por que não usar essa palavra para uma coisa boa, essa oportunidade para falar uma coisa que vai alugar um triplex na cabeça dele para o bem, né? É muito melhor isso do que uma fala que diminui, que destrói, que vai gerar situações difíceis pela vida afora, enfim. Acho que a gente não precisa disso, a gente não precisa. Muito bem, então vamos chegando aí para o final. Quero agradecer porque você está aqui conosco, né? E eu queria que você deixasse, antes de falar um pouquinho do que você anda fazendo, uma mensagem final aí para os professores que estão em formação, ou início de carreira, ou talvez aquele que esteja um pouquinho cansado, né? O que você pode falar para eles? Uma mensagem que você deseja. Para quem está se formando agora, gente, mantenha-se firme. É ruim, mas é bom. E é bom, mas é ruim. Enfim, tem os dois caminhos, mas o caminho da gentileza é sempre o melhor caminho. E para os professores cansados, gente, julho chegou. As férias vêm aí. Tamo junto. Aproveita para descansar, relaxar. Para onde que a gente fala? Ali? Ali. Ali. Descansa, meus amigos. Vamos descansar, dormir, ler uma coisa legal, pintar um Bobbie Goods, fazer uma coisa divertida, diferente, uma coisa por você. Vai cozinhar, fazer uma comida gostosa. Se não vai viajar, fica em casa curtindo, gostoso. A casa também é um refúgio, a cama também é um refúgio. Cuida de você, vá ao médico, faz seus exames, vai fazer sua unha. Vamos fazer as coisas que tem que fazer. Esteja com outros professores, colegas. Faz uma tarde divertida. Enfim, é isso. Descansa. E, gente, o descanso vem. A recompensa vem. É cansativo, eu sei. A gente, né, passa por vários caminhos muito difíceis, vários momentos muito difíceis, mas se a gente estiver olhando pra gente e respeitando os nossos limites também, os nossos sinais de alerta que o corpo dá, a gente consegue passar muito que bem. E para os novos é isso, gente.
é uma delícia. Venha. Vem, só vem. Que, olha, ser professora, ó, delicinha. Vem ver o que você tá perdendo. É desafiador, mas é muito bom, né? Mas é muito bom, é ruim, mas é bom. Acho que essa é a frase. Muito bem. Quando a gente conversou, eu tinha pedido para você falar sobre o seu livro, né? E aí ele está no formato digital, quem desejar, né? Você faz a divulgação. Quem quiser o livro, pode me pedir no Instagram mesmo, no inbox do Instagram. Também a Kátia tem, ela pode mandar também, tem WhatsApp. Você pode compartilhar com outros professores que você quiser. Não tem só não pode plagiar, né, gente? Que aí já não fica bom. Mas pode dividir com quem você quiser. Dá para um professor, enfim, dá para vai ler o meu livro nas férias. Faz alguma coisa nesse sentido. Ele não tá para venda, ele só tá mesmo para distribuição. Eu distribuo o arquivo, não tem muitas restrições sobre isso mesmo, só mesmo o plágio que não vai ser bom se fizer, mas não faça. E aí, você me disse que tem um outro projeto que você está trabalhando agora. Ano passado, fez um ano já, o Super Cérebro. Eu e meu marido compramos uma franquia de estimulação cognitiva, é o Super Cérebro. Lá a gente trabalha com jogos cooperativos, competitivos, trabalhamos com Soroban, cálculo mental, enfim. É uma franquia que trabalha com crianças de 2 a 44 anos de idade. Então, se você é uma criança de até 44 anos de idade, você pode participar. E eu vou pedir para a Kátia deixar o @ do Super Cérebro, mas é lá do Instagram, é @supercerebro.douradosms, é o nosso endereço. Lá tem todas as informações que você precisa saber, do que se trata, de como é. E tem o link para falar com a gente, agendar uma aula experimental e conhecer o projeto. Muito bem. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de receber você. Obrigada, a gente se encontra às vezes, e todas as vezes que a gente se encontra é muito bom conversar, né? A gente tá sempre falando de aluno. E quando eu comecei a pensar o podcast, foi uma das primeiras pessoas que veio à minha mente, foi você. Porque realmente é uma marca sua, o afeto. Né? O carinho, o amor, obrigada. É uma marca sua. E, então, quando pensei nesse assunto, já a primeira pessoa que veio à minha mente foi você. Agradeço muito por você estar apoiando, na verdade, esse meu projeto, né? Que a gente está fazendo aqui. Em parceria com a Ecoseg aqui de Dourados, né? Que cede esse espaço aqui para nós fazermos a gravação e trabalha junto com a gente na edição e produção, né, de todos os episódios também. Agradeço e deixo a casa aberta. Quando você tiver um assunto assim, Kátia, acho que é legal pra gente conversar. Vamos reunir os professores aqui, fazer um café pedagógico. Café pedagógico, com bolachinha. Com bolachinha. Vamos, tá anotado. Fazer um negócio legal. Então, mas tá bom, gente. Tá bom. Obrigada mesmo. Obrigada aos meninos. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. E esse foi o nosso episódio, quando um aluno muda a sua vida. Né? Nos siga nas redes sociais, compartilhe com todos os professores, aqueles que já estão aposentados, aqueles que estão começando, aqueles que estão ainda na licenciatura, aqueles que estão fazendo pós-graduação, enfim, todo e qualquer professor que você conheça. E aquelas pessoas que gostam de saber sobre a educação, às vezes não são necessariamente professores, mas que gostam dessa temática, pais, pessoas que estão envolvidas com a educação também. E é isso, e nos vemos no próximo episódio.